Deus é bom, Deus é maravilhoso. É bom estarmos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, mais uma primícias. É muito bom adorar a Deus em todo o tempo. Já quero assim adiantar para a igreja que eu estou meio sumido aqui da igreja, eu e Thalita. Nós estamos vivendo um momento diferente na nossa vida, um novo momento, um novo tempo. E o meu campo missionário aumentou. Então, já fazem mais de 7 anos. Hoje eu fiquei apagado alguns dias, faz 7 anos mais ou menos, né? Faz 8 anos que eu morri. Fazem quase 30 que eu morri, na verdade. Quando eu aceitei Jesus, eu morri. Depois, como pastor, eu morri de novo. Tive um câncer, eu morri. Aí, quando eu voltei da morte, eu falei para a Thalita chorando: amor, nós vamos ser missionários. Nós vamos parar na igreja, nós vamos sair para o mundo pregando o evangelho do reino. Nós vamos ser missionários quando eu voltei. E aí nós caminhamos em algumas coisas. E há mais de 5, 6 anos que Deus vem me tirando do púlpito. E eu querendo voltar para o púlpito. Mas Deus já me tirou do púlpito, né? Desse lugar aqui, do púlpito. Do altar Deus não tira, mas do púlpito sim. Então hoje o meu prazer, a minha alegria é estar de casa em casa. É estar sentado à mesa, 1, 2 pessoas, pregando, ensinando o reino de Deus, gravando aula, ensinando a palavra de Deus, trazendo ensinamento da palavra. Esse é o meu maior prazer. Por quê? Porque a gente precisa entender o tempo de Deus na nossa vida. Eu já preguei e fiz assim, 10, 15, 20 pessoas caíam no poder. Fazem parte. É um tempo que Deus tem para a nossa vida. Então a gente precisa discernir o tempo de Deus. Então eu quero que você compreenda isso. Talvez nós vamos nos ver mais na mesa, numa sala de aula, através de um vídeo, ou na sua casa, de repente, e menos no púlpito, sempre menos no púlpito. Porque a cada dia mais eu entendo que o meu prazer hoje é voltar. Hoje eu tenho mais alegria em estar ali na porta recebendo os irmãos do que aqui no púlpito. Porque lá na porta o altar está também. Eu sou o altar de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida da pastora, por todos os obreiros aqui nessa casa que me recebem muito bem, sempre pregando aqui, mesmo estando em outros ministérios, e sempre me convidam para pregar. E agora nesse tempo que nós estamos aqui com vocês, então eu já quero deixar um agradecimento a todos aqui os meus irmãos, porque eu estou num novo processo da minha vida, que meu campo missionário aumentou. E você vai me encontrar muito lá para Ouro Verde, nas mídias aí, a gente se encontra bastante, tá bom, gente? Aqui na casa, pessoalmente, já vai ser mais difícil. Mas continua orando pela gente, né? Amém? Nós estamos para servir o altar de Deus. Pessoal, o Mateus estava falando aqui, eu sempre falo como é que Deus nos dá a mensagem. Tem pregadores que pegam a Bíblia: olha, Deus me deu essa mensagem aqui, fresquinha, desceu agora, amém. Aí eles usam um texto que faz mais de 6.000 anos que está escrito. Mas Deus dá uma mensagem, uma nova revelação. Deus traz um novo, um frescor, Deus sempre traz. Então as pregações para os pregadores, quando viram Jesus pregando, eles disseram assim: ele prega, mas não prega como os fariseus, ele prega diferente. A gente gosta de dizer do que é que Deus gosta. Olha, Deus não gosta disso. Olha, Deus não gosta daquilo. Deus não gosta daquilo outro. A gente tem esse padrão de falar do que Deus gosta. E às vezes nós falamos que Deus não gosta e Deus gosta. E às vezes nós falamos que Deus gosta e Deus não gosta. Porque Deus tem esse tipo de coisa com Deus. Então eu quero dizer nessa manhã que muitas das coisas que nós achamos que Deus não gosta, Deus gosta. E muitas coisas que nós achamos que Deus gosta, talvez Deus não goste. Mas sobretudo Deus é Deus. Então a principal coisa é entender os processos de Deus na nossa vida, o tempo de Deus. Quando se estavam no deserto caminhando, eles armavam tenda, ficavam 2 dias, a nuvem movia, eles tinham que se mover. Ficavam 1 mês parado a nuvem, ficava parado 1 ano, eles estavam parados. Mas todas as vezes que algo novo acontecia, que algo se movia, eles estavam ligados no tempo e eles precisavam caminhar junto.
Então o tempo na presença de Deus, ele vai nos amadurecendo. Ele vai nos dando maturidade. A busca diante de Deus vai nos dando maturidade, vai nos amadurecendo. Como eu disse, eu já preguei, soprei, as pessoas caíram, já orei, várias pessoas foram batizadas do Espírito Santo. Não pode acontecer hoje? Pode sim. Mas tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo determinado para todas as coisas. E as últimas mensagens eu gosto sempre de dizer como elas acontecem. Então nessa semana eu recebi um folderzinho, abri meu celular lá, olhei e vi um folderzinho escrito assim: a mosca que ninguém viu. Cara, aquilo foi uma flecha assim, ó, que esticou e veio. Eu estava no meu carro e eu ouvi aquilo, a mosca que ninguém viu, e a flecha entrou. A partir dali, pronto, meu espírito ficou se mexendo, ficou agitado, e a mosca que ninguém viu, e aí as coisas foram se conectando, e assim nasceu a mensagem que eu vou entregar para você aqui nessa manhã. Porque hoje eu não tenho mais aquela ilusão que eu tinha no princípio, de pregar uma palavra bonita, de pregar para as pessoas darem glória a Deus, estarem gritando. Gente, eu já fiz muito isso, amo ainda fazer isso, mas eu entendo hoje no meu ministério, na maneira que Deus me usa. Hoje eu amo muito mais esse silêncio que está aqui. Enquanto eu falo do reino de Deus, eu amo esse silêncio, porque eu entendo que ovelha que está comendo, ela não berra. Ovelha que está comendo, ela não berra. Ela está com a boca cheia, ela está se alimentando, então ela não berra. Mas há tempos em que Deus faz dessa maneira, que você grita, que você coloca para fora, que o pregador também grita. O que eu quero que você entenda nessa manhã é como é que Deus vai nos maturando, vai nos amadurecendo. Como é que o tempo de amizade com Deus, de ouvir a Deus, vai te preparando para aquilo que Ele quer da sua vida. E que a profundidade de Deus é profunda. Profunda. E aí a chave, por quê? Porque há mais de 30 anos a gente caminha com Jesus. Isso é pouco. Pastor Elisa tem uns 60 anos que anda com Deus ou mais. Pastora Dilma mais também. Então cada um de nós vamos construindo a nossa história diante de Deus, a nossa intimidade, o nosso ouvir, como ouvir de Deus. Mateus aqui foi lindo, bacana demais. Porque quando Deus dá, a gente precisa liberar. Porque quando você libera, Mateus, Deus dá mais. Quando você retém, Deus não vai te dar mais. Você liberou, Ele vai entregar mais. Então foi muito bacana. Diego estava precisando ouvir e Ele liberou. Então nós vamos entendendo como é que Deus fala com os homens na terra. Porque o desejo de Deus é que todos ouçam a voz de Deus. O desejo de Deus não é que você espere o pastor Enéas falar com você. Ele quer falar com você pessoalmente, intimamente, olho no olho, boca com boca, ouvido com ouvido. É isso que Deus espera de todo homem na terra. Terceirizar o trabalho com Deus foi uma coisa que os homens fizeram lá no tempo de Saul. Nós não queremos Deus como rei, nós queremos um rei como todas as nações têm. Aí Deus disse: tá bom, se vocês preferem aos homens do que a mim, tome o rei Saul. Entregou o rei Saul para eles. Mas o desejo de Deus é ter um canal direto com você. Então assim surgem as mensagens. Mas a gente estuda um pouco, lê Bíblia, ora em todo tempo, como diz a Bíblia. E aí vem a mensagem, está ardendo o coração sobre as moscas. A mosca que ninguém viu, a flecha entrou. Agora ela está... O Espírito está falando comigo. Eu vou trabalhando a mensagem. Aí ontem, sentado na mesa, conversando com as minhas filhas, tive o privilégio, junto a eu, Thalita, minha esposa. O meu neto estava lá em casa, Benjamin. Samuel está lá nos Estados Unidos, não tem como vir para cá, a gente veio em vídeo. Maiara, minha filha mais velha, mãe do Benjamin, estava lá. Tabita, minha filha mais nova, também estava lá. E nós na mesa ali, almoçando já era hora do almoço. Enquanto nós conversávamos, elas contaram alguns sonhos. Eu disse para elas: tem sonhos que os irmãos trazem a revelação do sonho. José sonhou um sonho, contou para os irmãos deu a revelação do sonho. Mas tem sonho que só os pais físicos e pais espirituais vão poder te dar o discernimento do sonho. Porque aí José sonha de novo, vem para a mesa, conta o sonho. Agora quem dá a revelação do sonho é o pai Jacó.
Então tem sonhos que os filhos conseguem traduzir, trazer um significado, mas tem sonhos que só os pais conseguem dar significado. E quando nós estávamos ouvindo o sonho, Maera discerniu um sonho da Tabita, eu disse, bom filho, então, a outra parte do sonho que ele ensina é o pai. Por quê? Porque é dado aos pais esse discernimento. Enquanto nós conversávamos, entrou ela, quem? E começou a rodar a nossa cozinha. Eu disse, amor, isso aí que está rodando é o quê? Ela disse, uma mosca. Eu disse, óbvio. Porque há diferença entre mosquito e mosca. Eu disse, sabe o que essa mosca veio fazer? Falei para as meninas, falei na mesa. Mas o que, pai? Confirmar a minha pregação de amanhã. Ela é a confirmação que eu preciso para pregar o que eu tenho para pregar amanhã, para entregar o que eu tenho para entregar para a igreja amanhã. Porque isso é importante para um pregador, saber o que é que Deus quer falar. E não o que agrada o povo ou o que vai dar certo, mas o que Deus quer falar. Isso é importante. Então assim confirmou essa palavra que eu vou ler com você agora, que você pode ficar tranquilinho, não precisa nem abrir a Bíblia, eu vou ler, você vai ouvir. E depois, se você desejar, esta palavra que eu vou ministrar, ela está, porque eu escrevo, Deus me dá a palavra, eu escrevo ela. Então ela está escrita em forma de estudo. Então depois desse culto, pastor, olha, eu achei interessante o que o senhor falou, mas eu quero me aprofundar nesse estudo aí. Aí você vai até minha esposa que está ali, a Thalita, e você deixa o seu número de WhatsApp com ela, e eu vou mandar para você o estudo dessa palavra que eu vou ministrar agora para você. Aí você vai poder ver, conferir texto com textos lá na sua casa, e se alimentar um pouco mais dessa palavra. Assim nasceu essa pregação desta manhã, ok? Agora a gente corre, né? A palavra diz assim: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumista. Na fabricação do perfume de antigamente, estava lá um caldeirão, um tacho, sei lá o que, para fazer o perfume. O perfumista está misturando as essências. E Salomão está escrevendo isso. E Salomão está dizendo, olha, se uma mosca vier e cair dentro do balde lá de 200 litros, de 1 litro, de 10 litros, do perfume do perfumista, vai estragar todo o perfume. É uma pequena mosca, mas ela vai fazer um estrago em todo o perfume. Ela vai destruir todo o perfume. Agora, você sabia que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de Deus? Embora a Bíblia não contém Deus por inteiro, por completo, Deus é maior do que a Bíblia, porque Ele é maior do que o céu, Ele é maior do que todas as coisas. A Bíblia não cabe Deus, ou pôr Deus aqui dentro, não cabe, Ele derrama, Ele sai para fora da Bíblia. Deus é maior do que a Bíblia. Deus é grande. Então, Salomão está escrevendo isso. E ele está vivendo um período da vida dele, já mais maduro, já com mais experiência. Agora não é o Salomão do Provérbios, que está no auge ali da sua sabedoria também, dando provérbios de sabedoria, né? Aliás, o livro de Provérbios são 31 versículos, 31 capítulos. Se você quiser ler um por dia, você vai ler um mês, ler o livro de Provérbios, vai adquirir muita sabedoria do Senhor. Mas é Salomão que está escrevendo, dizendo isso: olha, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, caindo dentro do perfume, perdeu, caiu dentro do perfume, acabou, perdeu o perfume. Salomão está falando de si mesmo. Ele está escrevendo sobre si mesmo, sobre si próprio, sobre ele mesmo. Porque quando Salomão começa, ele começa como um bom perfume. Quando ele começa diante de Deus, ele começa bem, ele começa buscando a Deus, ele começa fazendo altar, sacrificando a Deus. Deus vem até ele e diz assim: olha, pede o que você quiser e eu te darei. Pessoal, se Deus chega em você, Diego, e diz assim: pede, Diego, o que você quiser e eu vou te dar. Mateus, pede o que você quiser, eu vou te dar. Ali. Aí Salomão disse: olha, já que o Senhor vai me dar, eu quero sabedoria.
Porque para governar o teu povo, eu preciso de sabedoria. E Deus disse: porque você pediu sabedoria, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riquezas e tudo mais, você vai receber sabedoria e vai receber todas as outras coisas que nenhum rei antes de ti recebeu e que nem outra após ti irá receber. Mas agora Salomão é esse vaso do perfumista. Porque se uma mosca morta cair no perfume do perfumista, estraga a essência. Então Salomão percebeu que a sua essência estava estragada nesse ponto da vida. Havia caído mosca no vaso de Salomão, havia caído mosca e as moscas estavam estragando o seu perfume, a sua essência. Então ele está escrevendo sobre si mesmo. Eu estava dizendo que a Bíblia é profunda, a Bíblia não, Deus não cabe na Bíblia, ele transborda sobre a Bíblia. E com isso eu quero deixar mais um incentivo para você: estude a palavra de Deus. A palavra não é só o que você está lendo aqui. Existe algo que a teologia chama de plano de fundo, plano histórico. Por que está escrito aqui? Porque aconteceu algo naquela geografia, naquele tempo aconteceu algo e foi registrado aqui na Bíblia, mas tem algo a mais do que está escrito. Então quando você lê que a mosca morta caiu no perfume do perfumista estraga tudo, existe um plano de fundo, o porquê ele disse isso. Porque ele era o frasco que tinha um bom perfume de Cristo, que começou bem adorando, começou bem pedindo a Deus sabedoria, mas nesse ponto ele viu a sua essência se perdendo. Ele começou a ouvir os zumbidos das moscas. Aí Deus disse: Salomão, você não faz aliança com pessoas estranhas, não case com mulheres estranhas, porque se você casar com elas virão os seus deuses. E Salomão foi lá e a primeira coisa que ele faz é casar com a filha de Faraó, o rei do Egito. Quando ele casa com ela, que ele vem, que ele traz para dentro de Israel aquela egípcia, ela traz com ela um Deus chamado Beelzebu, ou Beelzebu, que no Novo Testamento ele é apresentado como o príncipe das moscas, e que na Bíblia toda a mosca é um símbolo maligno. Então isso é chamado de plano de fundo. Você vai ler historicamente as verdades bíblicas, você prega para um ateu historicamente. Na história, nos anais da história da humanidade, você encontra respaldo bíblico de que a Bíblia é verdadeira. Então Salomão atraiu as moscas para o seu palácio, atraiu as moscas para dentro da sua casa, casando-se, fazendo alianças. E quantas vezes nós fazemos alianças com as trevas, alianças com o mundo, alianças com as moscas, e trazemos as moscas para dentro de casa. E aí que o perfume do perfumista começa a se estragar. Vamos falar um pouquinho sobre as moscas. Eu coloquei um tema. Alguém recebeu? Eu mandei no grupo da igreja. Alguém recebeu um tema? Tem uma mosca desenhada, tem um frasco de perfume. E o tema que eu coloquei lá foi: no sexto andar não tem mosca. Onde o senhor conseguiu esse tema? Na IA, na internet? Onde foi? Não. Foi onde eu morava. Eu passei os últimos 3 anos e meio, mais ou menos. Os últimos 2 anos e meio, eu mudei para o centro da cidade e fui morar num apartamento. E como eu observo todos os números, e os números falam, eu fui morar no sexto andar. E da casa anterior para o sexto andar, eu descobri uma coisa: eu gosto de fazer comida. Então eu tirava um saquinho de carne com sangue, deixava ali na pia, fazia comida e não vinha mosca nem mosquito. Eu observei e falei: que interessante. Porque lá em casa, no térreo onde eu morava, eu tirava o saquinho da geladeira, deixava ali para descongelar, ia fazer o bife. Quando eu voltava tinha moscas e tinha mosquitos. E ali nasceu um tema de mensagem para a minha vida: no sexto andar não tem moscas.
E o que isso fala? No sexto andar não tem mosca. Nós temos base bíblica para isso. No sexto dia Deus criou o homem. Em 6 dias Deus criou todas as coisas. No sexto Ele criou o homem. Agora, você sabia que quando Deus criou o homem no sexto dia, no sétimo Ele mandou o homem descansar? Você sabia que não existia mosca? Ah, legal. Isso chama estudar a palavra de Deus. Isso se chama conhecer a Bíblia um pouco mais. E com isso eu não quero me exibir. Com isso eu quero te incentivar a estudar a Bíblia, a pesquisar, a se aprofundar. Não para se exibir, não para exibicionismo, mas para que você gere mensagens com o potencial do reino de Deus, que possa trazer algo que influencie a vida das pessoas. O que você vai aprender aqui, está aprendendo agora, que Deus não criou moscas. No princípio da criação, Deus criou primeiro os animais, antes dos homens. Você aprende isso na Bíblia. Primeiro Deus cria os animais, depois cria os homens. Depois de criar os animais, depois de criar os homens, Ele traz os animais para que o homem dê nome. Mas primeiro Ele cria os animais. Aqueles animais não eram atormentados por mosca. Não tinha moscas. Hoje qualquer lugar que você vai em pastos, lugares distantes, tem moscas. Precisa ter lepicida, inseticida para cuidar dos animais, porque tem moscas. Mas no Gênesis capítulo de número 1, Gênesis capítulo de número 2, não tem moscas. É interessante? Não tem mosca bagunçando na terra, não tem moscas para tentar o homem, não tem demônios para... E por que não tem moscas? Como o senhor sabe disso, pastor? Porque as moscas estão onde tem morte, onde tem mau cheiro. E a morte não existia em Gênesis 1:2. Não tinha morte, não morre nada. Não morre nada. Não tem destruição de morte, não tem moscas para ir lá colocar suas varejeiras, as varejeiras virar larva e destruir toda aquela carne podre e morta. Não tem moscas, Gênesis 1:2. A partir de Gênesis 3, entra o pecado no mundo, entra a morte no mundo, o diabo ganha um reinado, que Deus deu ao homem, agora é transferido para o diabo ganha um reinado e a partir daí começa a ter moscas. E a partir daí nós vamos ter registros bíblicos em Juízes, etc. Se você se interessar, depois você pede para minha esposa, ela pega o seu WhatsApp, a gente manda esse estudo para você, e você vai ver onde está escrito a primeira aparição de moscas na Bíblia. Porque isso tem uma aplicação espiritual na nossa vida. Porque no sexto dia Deus criou o homem. Eu quero te incentivar a estudar a Bíblia nessa manhã. Gênesis 1:26 e 27 vai dizer: Deus criou o homem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:26 e 27. Gênesis 2:7, formou Deus o homem, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Aleluia. Aí nós já demos uma aula aqui, já ensinamos numa pregação. Deus fez 2 homens. Criar, tem um nome em hebraico isso, eu não sou professor de hebraico, não vou enganar vocês. Vou falar que é o verbo bara, e você não sabe o que é isso, vai aceitar muito bem, nem eu sei. Mas uma coisa é, que criar é trazer à existência as coisas que não existem. A pessoa entrou aqui e não tem a mão direita. A gente ora, acontece um milagre criativo. A mão nasce na hora, ela estica na hora. Não é que nem bebê, que nasce bebê na hora, ela aparece uma mão inteira. Isso é criar, trazer à existência as coisas que não existem. Então Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Isso é trazer à existência as coisas que não existem. O homem não existia, Deus o criou. Mas no 2:7 diz: Deus formou. Formar é você pegar algo e dar forma. Você pega algo que já está existente e dá forma àquilo. E o que isso vai enriquecer a nossa mensagem? É que quando Deus criou e formou, Deus pegou o que criou e colocou dentro do que formou, e se tornou uma só coisa. Onde eu vou denominar aqui o sexto andar, onde não tem moscas.
quando Deus criou o homem, não tinha influência maligna, não tinha moscas zumbindo, só tinha a voz de Deus, a ordem de Deus. Hoje, toda vez que nós vamos fazer libertação, eu oriento as pessoas a jejuar, a orar e a definir as 3 vozes que falam com o homem. A voz de Deus é a primeira, a voz da alma está aqui, e a voz do diabo. 3 vozes falam com o homem na terra. O zumbido das moscas ainda não estava ali, falando do primeiro homem, Adão. Eva não estava ainda visivelmente, mas estava dentro dele. Mas nesse período não tem moscas, não tem zumbido. É o homem ouvindo só uma voz que é de Deus, a voz da alma dele. É o homem em conexão direta com Deus. Isso é que eu vou chamar de 6º andar, os lugares altos. Nos lugares altos não tem mosca. Por que eu morava no 6º andar e não tinha mosca? Porque elas não alcançam as alturas. A mosca não vai aonde está lugares altos. Então isso já traz aplicação para a minha vida, para a sua vida. Quer fugir das moscas, dos demônios, do diz-que-me diz-que, de um monte de coisa na sua mente? Vai para os lugares altos. Volta para a sua origem. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós viemos do céu. Então no 6º dia é o mesmo que 6º andar, conecta, é a mesma coisa. No 6º dia estamos em lugares altos, na presença de Deus. No 6º dia Deus criou o homem, ele está limpo, livre, um bom perfume de Cristo, um bom perfume na presença de Deus. Não tem influência das moscas, não tem influências malignas. Ele está livre com o Senhor, é Ele Deus. Você já imaginou abrir os olhos e ver Deus a todo dia? Eu acho tão terrível, tão pequeno, tão assim. Estou procurando palavras para colocar. Tão pequeno. Quando nós, como cristãos, não conseguimos ver Deus como Ele é. Porque a primeira coisa que o boneco de barro viu foi Deus. Quando Deus pegou um boneco que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, não sai som nenhum da sua garganta, e Deus coloca o fôlego de vida, a primeira coisa, o boneco abre o zoião assim, ó. Adão, papai. Adão já nasceu falando, já parou para pensar nisso? Ah, tem gente aqui que não pensou nisso. Isso é estudando que você descobre. Adão não foi bebê, não foi gerado, ficou 9 meses na barriga. Adão não teve neném, não. Adão não jogou bola, não jogou gudezinho baterista, ele não jogou bola de gude. Adão não. Adão nasceu homem. Segundo a cultura judaica, 33 anos mais ou menos, porque é a morte de Cristo. Um homem maduro. Não precisou aprender a falar papai. O Samuelzinho e o Benja são meus netos. Desde o ventre das minhas noras. No caso da minha filha e eu da minha nora, Mateus da minha nora, Deus te abençoe. Samuel, Deus te abençoe no ventre, 1 mês, 2 meses, Deus te abençoe no ventre. Benjamin, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É o vovozinho, tá bom? Ó, o vovozinho tá falando, não é vovô, é vovozinho, que é para diferenciar dos outros avós aí, vovozinho, exclusivo aqui. Então desde o ventre, agora Benjamin está com 9 meses, está indo para 9? 11 meses o Benjamin já está quase falando, cara. Agora o Benjamin já arrisca o vovô, a vovozinha ele já grita mais, vovó! O vovô ainda está mais difícil, mas é vovozinho. Adão não. Adão já, na hora que ele nasce, ele abre os olhos assim, papai, é o Senhor, é tu, pronto, glória de Deus, presença de Deus, gente. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, pelo amor de Deus. Não vem nesse lugar como um religioso, não vem nesse lugar, eu vou à igreja. Você não vai à igreja, você é a igreja. Eu vou lá para ver Deus, meu irmão. Se você vir aqui para ver Deus, você é muito pobre, é uma coisa muito ruim, isso faz mal para Deus. Se você não vê Deus quando lava o rosto no espelho, se você não vê Deus quando está dormindo, se você, outro irmão me chamaram, pastor, nós vamos orar lá, porque nós precisamos de um tempo de oração. Eu falei, cara, vocês precisam de tempo de oração? Cara, eu oro toda hora. Ah, mas você é um bichão. Não, eu oro toda hora, cara. Todo tempo eu estou orando. Estou cumprindo o que Paulo diz, orar em todo tempo. Ah, não, vou tirar um tempo agora de joelho. Beleza, aí sim. Está com tempo? Tem tempo? Vai lá, se ajoelha, fica lá 1 ou 2 horas. Maravilhoso. Mas orar, você precisa orar em todo tempo. Em todo tempo. Ver Deus em todo tempo.
É muito pequeno, é muito triste, é doído para Deus ver um servo dele que precisa vir à igreja para ver ele, que precisa do pastor Enéas para receber algo dele, para ouvir ele falar. Deus não inventou esse negócio de terceirização. Não estou tirando aqui o altar, os ministros. Eu sou ministro de Deus. Eu era um simples baterista no mundo, brincadeirinha. Eu estava lá no mundo, Jesus me chamou para ser um crente. Mas eu subi todos esses degraus aqui, querido, eu não pulei, ó. Eu não vim aqui e fiz assim, ó. Eu sou o Superman, bati lá em cima, não. Primeiro aceitei a Jesus, fui me limpando. Aí na igreja tinha os degraus. Cooperador, subir. Diácono, subir. Presbítero, subir. Ordenado, porque não tem consagração, é ordenação. Ordenado a pastor, subir. Todos os degraus, então eu respeito a unção, eu respeito tudo isso. Mas eu quero deixar um incentivo para essa igreja. Não dependa de outros para comer, senão você vai morrer de fome. Porque o próprio Deus, tem momento que o próprio Deus faz com que o pastor não te enxergue. O próprio Deus faz com que o obreiro não te enxergue. O próprio Deus faz você se sentir sozinho, desolado, desamparado. Eu estou na igreja, ninguém me vê. Eu estou sofrendo, ninguém me socorre. É Deus te dizendo: eu estou aqui. Olha para mim, me alça no meio dessa escuridão, no meio dessa tempestade. Pare de gritar o pastor Enéas. Grita o meu nome. Porque todas as vezes que você colocar um homem no lugar de Deus, Deus vai arrancar esse homem do seu caminho. Porque nunca foi do desejo de Deus terceirizar alguma coisa. Deus nos colocou para te ajudar, Deus nos colocou para te incentivar. Deus, tudo isso eu entendo, receba isso no teu espírito. Não receba com crítica, não receba com depreciação, receba no teu espírito. Receba assim: Deus está me chamando para depender dele, para parar de ouvir as moscas, para parar de ouvir o que o diabo fala, para parar de ouvir o que a minha alma fala. Ele quer que eu ouça a voz dele. Deus não quer ninguém entre você e ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Vai explicar um monte de coisa na minha vida e na sua vida. Por que será que você vem à igreja e muitas das vezes eu venho pedir coisas para Deus? Sabe por quê? Porque nós ainda não somos filhos maduros. Não somos filhos maduros. O que é um filho maduro, biblicamente? É um filho que já está preparado para se casar, para constituir uma família, para ter as responsabilidades. Paulo escreveu dizendo que se o filho não for maduro, ele não pode tomar posse da herança, ele não passa de um escravo. Porque heranças são para filhos maduros. Então o filho maduro, ele não pede para o pai, ele toma posse. Aleluia. Ele chega e toma posse, ele não fica pedindo. Porque ele é maduro. Filho maduro. Filhos maduros. Salomão envelheceu e foi se apodrecendo, as moscas vieram. É claro que no finzinho da vida de Salomão teve um resgate dele. Porque muitos estudiosos e outros que nem tanto entendem vão dizer: não, mas eu acho que Salomão nem teve salvação, porque o tempo que mais se construiu altares idólatras em Israel foi no tempo do homem mais sábio, que foi Salomão. Porque cada mulher que ele casava, ele trazia o Deus dela para Israel. E a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola faz uma bagunça. Então cada mulher que vinha, inclusive a mulher que veio do Egito e trouxe o Deus das moscas, tinha o seu altar lá. E ele permitia a sua esposa fazer os seus altares, ter os seus deuses. E assim a Bíblia diz que ele foi corrompendo o seu coração. A mosca morta estragou todo o perfume que Deus havia colocado nele. No finalzinho da vida ele é resgatado. Ele é resgatado. Prova bíblica, pastor, Hebreus. Ele está lá na galeria dos heróis da fé.
E lá não pode ter ninguém que esteja lá que está no inferno. Não seria um exemplo a gente ir para o inferno, mas Salomão está lá. Na galeria dos heróis da fé, está como o herói da fé lá. Então nós temos base bíblica que ele recebeu o título de herói na fé, ele venceu. Passou por um processo, por quê? Porque é ser humano. Ontem eu fui levar uma cliente a um lugar, uma jovem cliente, ela ouvindo meu louvor, disse: o senhor é evangélico? Eu disse: eu sou crente. E aí ela faz 6 anos que eu aceitei Jesus, estava numa igreja, aí sou musicista lá, né? Mas aí a gente vai ficando muito junto lá dos obreiros, do pessoal assim, e a gente vai vendo um monte de coisa errada. E aí tinha um monte de coisa errada lá acontecendo, aí eu saio de lá. Falei: mas menina, mas é uma boa igreja essa igreja, o pastor lá eu conheço, assim, de nome, de fama, um homem de palavra, bacana, muito bacana isso. Eu falei: filha, você conheceu a cozinha, né? Ela: é bem por aí. Na cozinha você vê louça suja, você vê um monte de coisa lá. Aí eu tive uns 5 minutos para explicar para ela acerca disso, para tentar dar ela um ânimo, porque 6 aninhos de fé, e agora está na outra igreja, muito animada. Eu falei: mas lá, já está tocando, já está no grupo dos músicos? Já estou. Eu falei: seja bem-vindo, você está indo para a cozinha, tá? Daqui a pouco você vai ver lá sujeira, pratinho sujo, copinho jogado no chão, coisinha errada lá, você vai ver também. Então, vai amadurecendo. Eu falei: mas a maturidade vai nos preparando para esse tipo de coisa aí. Então chega uma hora que você vai entender isso aí melhor. É ou não é? Eu nós estávamos, lembra, gente? Hã? Então aqui Salomão está falando de si mesmo. Está falando de si mesmo. Está falando de si mesmo. Porque quando você começa a confessar os seus pecados, os seus erros, quando o seu pecado, o seu erro, aquilo que você está fazendo, ele não te incomoda, aí você se preocupa que a coisa está feia. Mas quando ele te incomoda, significa que Deus está te chamando, Deus está te resgatando. Não, assim eu não posso, Deus não dá, assim não. O Senhor colocou um perfume em mim, e o meu perfume está mal cheiroso. Então não vai dar para pregar hoje. Eu tenho até 11 horas, né? É até as 11 hoje? Até as 11. Então, só para incentivar você a dar o seu WhatsApp e levar esse estudo para casa, por apenas R$1.000 a oferta. Ninguém deu risada, gente? Era para dar risada, é brincadeirinha, tá? Como eu não sou famoso, não vão cortar na internet depois, não dá nada. Fosse famoso, falasse, esse cara faz um corte lá e o cara estava dando um esboço na igreja e cobrando R$1.000, ia estar amanhã na internet. Mas não sou famoso, ninguém vai fazer isso aí, tá bom? Então eu quero falar para você rapidamente o seguinte aqui, olha. Depois você vai receber essas informações só se quiser também, né? Porque a comida tem que ser para quem tem fome. Quem não tem fome não come, né, gente? Vamos lá. Então tá. Vamos citar uma mosca, por exemplo. Você sabia que qual é o tempo de vida de uma mosca? Alguém sabe? Alguém arrisca rapidinho? Não vai arriscar. 30 dias. É o prazo de vida que ela tem, 30 dias. Só que a mosca entende a sua missão. O problema da igreja é que a maioria de nós não entendemos para que fomos chamados. Não entendemos a nossa missão. Não entendemos o que é que Deus colocou em nós. A maioria de nós não entendemos isso, mas a mosca entende. A mosca entende: olha, eu tenho 30 dias para cumprir o meu propósito. Então todas as vezes que a mosca pousa em algum lugar, primeiro ela pousa num lugar que tem coisas podres, porque se alimenta de coisas podres, putrefação, mortos, coisa podre. É lá que as moscas habitam. Então ela vai lá e se alimenta lá. Aí depois ela faz questão de vir sentar em um lugar limpo, perfumado. Você tem um bom perfume de Cristo? Você recebeu a Jesus? Tem um bom perfume de Cristo? Então a mosca vai vir atrás de você. Não se engane, pastor, a mosca vem atrás de você? Isso, direto tem um zumbindo. E aí? Uma mentirinha só. Não, e aí, cara? Roda essa página aí. Não, e aí, cara? Os seus olhos, que não tem nada a ver. Ver e olhar é uma coisa. Está sempre zumbindo. A mosca vai vir atrás de você. Por quê? Porque se você está em Cristo, tem o Espírito Santo, você é limpo. Então a mosca, ela vai vir. Primeiro ela pousa na podridão. Ela pega o que é podre. E aí ela vai procurar um lugar limpo para ela pousar. E é aí que entra o seu cuidado. E aí que entra o seu zelo de não deixar a mosca pousar nos lugares limpos.
Você pode ver que a mosca, o cara está lá comendo, a mosca cai na comida dele, comida limpinha. Foi lá, fez bonitinha a comida, papapá. Caiu. Quem já ouviu uma canção bem antiga, os mais antigos vai lembrar. Eu sou a mosca que caiu na sua sopa. Eu sou a mosca que cheguei para bagunçar. Raul Seixas, compositor. Eu gosto das histórias das músicas, dos hinos, dos louvores, eu gosto também. Compositor Paulo Coelho. 2 satanistas. Um recebe do diabo e o outro canta. Paulo Coelho não tinha voz para cantar, então ele tinha voz para compor. Ele tinha inteligência satânica para compor. Então ele compõe as músicas satânicas e Raul Seixas canta. A mosca na sopa é uma delas. Ali está falando do Baal-Zebu, de Beuzebu. Ele está falando de Beuzebu, cantando de Beuzebu. Eu já cantei essa canção sem entendimento lá no mundo. Cantei essa canção, achava bonita ainda. Mas ele está falando do príncipe das moscas, de Beuzebu. Assim como eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada no mundo que eu não saiba demais. Eu vi isso, eu vi aquilo, aquilo outro. Quem que é? Satanás. Satanás. Outra composição. E outra canção satânica. Então esses são os níveis de alimento que às vezes nós recebemos e não prestamos atenção. Então a mosca, ela sabe o seu propósito. Nessa manhã, o meu esforço aqui é que você vai embora entendendo o seu propósito. Primeiro, ouvir a Deus, meu irmão. Não terceiriza Deus para ninguém, ouça Deus. Erga um altar. Erga um altar de oração, de jejum, de santificação, de purificação. Purifica seus olhos, sua mente, seus ouvidos. Se purifica diante do Senhor. Santifica diante do Senhor. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí você está próximo de Deus. A mosca conhece o propósito. Tá bom, tenho só 30 dias para viver? Tenho. Então vamos lá, beleza. Ela vai, pousa na carniça. Ela pega todo o mal que está ali, toda coisa ruim que tem ali, e ela pousa num lugar limpo, num lugar que ela precisa destruir. Por ela viver pouco, a hora que ela vai colocar os seus ovos ali, os seus ovos que vão se transformar em larvas, cada vez que ela pousa, ela coloca de 400 a 600 ovos em uma pousada. Ela tem pouco tempo de vida, então ela precisa ser eficiente no que ela está fazendo, dar todas as suas forças, as suas energias, colocar todo o seu empenho. Então ela não vai pôr um ovinho de cada vez. Se você não saber essa informação, ela não coloca um ovinho de cada vez. No mínimo é 400 a 600 de uma vez só, que vão se transformar em larvas, em bigardos. Alguns vão se transformar em moscas para continuar a sucessão, outros vão se transformar em larvas, em bigardos para destruir, e outros vão se transformar em mosca, que vão morrer daqui 30 dias, mas que sabem o seu propósito, porque elas foram criadas com um propósito. Elas foram criadas para trazer um juízo depois da desobediência do homem. Por causa do pecado e da desobediência do homem, nasceram as moscas. Porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E a morte entrou no mundo e passou para todos os homens. Gênesis 1 e 2 não tem mosca, não tem morte. Gênesis 3, aí já entrou mosca, entrou morte, e a coisa vem vindo. Então são coisas para você aprender, tá bom? Agora, só vai aprender o que eu vou falar agora quem pediu o esbocinho lá por apenas aquela oferta de gratidão. Ah, lindo Deus, né? 4 maneiras de vencer as moscas. Quer aprender elas? Quem quer aprender aí? Levanta a mão, vamos ver. Ah, tem gente que não entendeu a mensagem até agora. Estou até com as costas doendo, tudo para falar. Você não quer aprender como vencer moscas? Eu sou pastor e eu procuro aprender todos os dias como vencer moscas, porque elas vão continuar vindo. Você pode ser pastor, bispo, pode receber unção, unguento, podem chamar você de querubim na terra, as moscas vão vir até você. Tem muitas coisas, mas 4 delas que são principais para você vencer as moscas. Primeira coisa, diga comigo, coloca o lixo para fora. Isso aqui tem um ensinamento para a sua vida. Quanto lixo você tem acumulado? Não vai dar para pregar não. Quanto lixo você tem acumulado? O que é lixo, pastor? A mágoazinha de alguém, um olhar torto ali, isso é lixo, vai juntando. Pode ser um pequeno papelzinho de lixo, mas vai juntando. Daqui a pouco, olha o mosquiteiro da mosca lá.
Coloca o lixo para fora. Tem algum lixo que você esconde do seu marido? Dele você esconde, das moscas não, elas sabem. E aí vai, né? Aí a coisa descamba, gente. Aí a coisa descamba, aí a revelação de Deus, é Deus fluindo em cada um. Aí você vai dar uma olhada ali e falar, misericórdia, Jesus, tem um lixo aqui. Aí entra no tema que eu vi essa semana lá, a mosca que ninguém viu. Ninguém viu, mas a mosca viu. Sarcásmozinho, mas vamos lá. Primeira coisa é o quê? Diga, tirar o lixo. Aí tem ensinamento bíblico, teológico, no estudo tem tudo isso, tá bom? Depois que tirou o lixo, diga comigo, depois de tirar o lixo, azeite na cabeça. Primeiro purificação, tira todo o lixo, manda o lixo embora, tirou o lixo, agora azeite na cabeça, presença de Deus, unção de Deus, Espírito Santo de Deus, essa é a segunda coisa, azeite na cabeça. A terceira coisa, porque são 4, a terceira coisa, diga comigo, a terceira coisa, boca fechada. Já havia o ditado que boca aberta faz o quê? Boca fechada não entra mosquito. No nosso caso aqui da aplicação, boca fechada não entra mosca. Não temos boca aberta? Às vezes a gente não é boca aberta, gente. Fala o que não deve, fala do que não sabe, fala de quem não é para falar, fala. Mateus é mais antenado. Já assistiu? Já viu aquele comercial um filme que era da múmia? Um filme da múmia que acho que a Arca Perdida, coisa assim, que tinha as múmias. E uma das coisas, um que chamava, que dava um flash no filme, é quando uma das múmias abria a boca e da boca dela jorrava moscas. Saiu um exército de moscas da boca dela para atingir a terra. Não queira ser santo não, irmão, seja santificado. Ser santo é um processo de santificação para você chegar a ser santo, porque o desejo de Deus é que todos sejamos santos. Mas isso aí já é meio complicado, a gente tem que ir se santificando. Agora sobre a boca fechada, não entra mosca. Não deixa a sua boca ser a voz das moscas da terra. Não deixa. Faz que nem o salmista Davi. O salmista Davi viu que a boca dele estava, as moscas estavam agindo. O que ele ora? Ele ora dizendo, Senhor, envia uma legião de anjos para guardar os meus lábios. Uma legião de anjos, no mínimo são 2.000. 2.000 anjos para guardar a minha boca, para guardar os meus lábios. Diga comigo, boca fechada, não entra mosca. Irmão, quantas vezes eu pastor Inês aqui, já falei cada coisa, gente, que depois eu fico pensando, já orei, já pedi perdão para Deus, falei, meu Deus, falei do que não sabia, falei, meu Deus, tem misericórdia, papai, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E Deus, Deus é bom demais, gente. Tem um livro de um teólogo, ele é meio coisado, mas é um livro interessante, que fala de graça irresistível. Mas isso aí deixa pra lá. Mas vamos lá, eu estou na terceira ou já foi a quarta? Já foi a quarta? Já acabou? Foi a terceira, agora é a quarta? A primeira qual foi mesmo? Vocês vão pegar o estudo depois, né? Tira o lixo. A segunda, azeite na cabeça. A terceira, fecha a boca. E a quarta, diga comigo, fogo. Fogo! Mosca não suporta fogo. Moscas não suportam fogo. Eu vi uma mensagem de Reinhard Bonk. É mais ou menos isso aí, porque é em inglês e eu não sei falar inglês. Reinhard Bonk, já morreu. Quem já ouviu falar do milagre de Lázaro? Já ouviu da África, o milagre de Lázaro? Que ele morreu, levaram ele numa vigília e ele ressuscitou. Muito comprovado, levaram na vigília e ressuscitou. Sabe de quem que era a vigília? Reinhard Bonk. Ele estava pregando a quilômetros de distância, porque na África não conseguia chegar com o morto lá, mas chegaram em uma das tendas e passaram o rádio para ele, ó, chegou o morto aqui, para o senhor orar, e de lá ele orou, o morto levantou e virou testemunho para o mundo inteiro. Você entende os desígnios de Deus? Pergunta para mim, do que ele morreu, Reinhard Bonk? Câncer. É piada?
O homem que ressuscitou outros morreu de câncer. É Deus. Talvez é Deus dizendo: cara, tirou da tomada, você não prega, não canta, não faz mais nada. Talvez é Deus dizendo: não é um homem que faz, é a minha presença. Porque um homem, a gente tem exemplo bíblico, na Bíblia Eliseu morre doente, enfermo. Só que um morto cai em cima dos ossos de um enfermo, o cara morreu doente, os ossos dele ressuscitou um morto. Está na Bíblia, eu não faço essa cara de espantado não, está lá na Bíblia. Os ossos dele ressuscitou um morto, ele morreu doente, gente. Tem uma canção que ela está me queimando a semana inteira. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Procura lá no YouTube. Nós estamos aqui de passagem. Deus vai nos usar. Talvez a gente ressuscite morto, talvez não. Faz milagre, talvez não. Alguns vão se converter pela nossa pregação, talvez não. Mas nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, meu irmão. A coisa grande está lá na eternidade nos esperando, e que a gente pode passar a viver ela aqui. Então, fogo. O fogo, meu irmão, ele ilumina. O fogo purifica. O fogo consome. O fogo afasta as moscas. E numa pregação de Reinhard Bonk, eu lembrei do fogão da vovó, porque ele falou sobre isso também. Ele também veio de uma parte Alemanha, ele era alemão. Porque ele nunca tinha visto um negro na vida, ele era alemão, a história dele. Ele nunca tinha visto um negro, e Deus falou para ele que ele ia pregar na África. E o dia que ele viu um negro, ele ficou tão maluco que ele foi lá e quis abraçar o cara, e nunca tinha visto um negro. E Deus deu uma parte da África para ele, ele deu milhares e milhares de almas, pessoas, é isso aí, morto ressuscitando, cego enxergando, os mesmos milagres de Jesus, ele operou lá. E hoje tem o Daniel Colendo, acho que é o sucessor dele, está um jovem, acho que não tem mais de 40 anos, está lá fazendo os mesmos milagres que ele fazia, dando sequência. Então, fogo. E numa das pregações dele, ele fala sobre isso. Ele fala: olha, no Brasil, para a igreja ajuntar pessoas, ela tem que produzir muito pão e cafezinho, porque no Brasil eles não estão produzindo o fogo genuíno ainda. Ele diz: porque o fogo genuíno, quando o fogo genuíno chega, o número de mortes diminui, a bandidagem diminui, o reino de Deus constrange. Quando o fogo verdadeiro chega, tem uma transformação de vida. Mas no Brasil tem que ter muito cafezinho e muito bolo para as pessoas irem para a igreja. Ó. Aí ele fala sobre o fogo, ele fala sobre o fogão dos pais dele lá, que era fogão a lenha, e que nunca viu uma mosca lá. E eu viajei, fui lá no fogão da vovó Maria, onde eu fui criado, com a vovó Maria e com o meu avô Benedito. A vovó Maria lá no meio do mato pegava fecho de lenha, colocava na cabeça, trazia para manter o fogão aceso. A mosca caía na comida da avó Maria? Ah, capaz, não caía não. Ela não suporta fogo. O meu maior desejo, se você precisar mandar uma mensagem, precisar de um conselho, precisar de alguma coisa dos pastores, não se negue a isso, não fique constrangido não. Deus está tentando te amadurecer. Mas enquanto você não amadurece, não chega no nível que Deus quer que você chegue, Ele está falando onde Ele quer que você chegue. Enquanto você não chega, pode ligar para os pastores, pedir oração, pedir para ir na sua casa, pode pedir para orar na sua cabeça, pode pedir para abrir a Bíblia e te dar uma palavra, pode, não tem nenhum problema quanto isso. Até você entender a maturidade. Depois que você entender a maturidade, aí você passa a ensinar a outros, e outros irão buscar em você o socorro. Me dê uma palavra aí, meu irmão, olhe por mim, até eles chegarem à maturidade, porque o desejo de Jesus é que todos cheguem à estatura de um varão perfeito diante de Deus. Se coloque em pé, o nosso tempo já estourou.